Fala galera do YouTube, Diego aqui e bora para a 38ª aula da série de controles para Bolsa de Valores. Essa daqui vai ser a parte 3 da nossa aulinha que a gente está vendo como criar a aba de imposto de renda e esse controlezinho daqui. Na aula 36 a gente começou, 37 a gente entrou um pouco mais, chegou até aqui e nessa aula a gente finaliza essas duas coluninhas que tem alguns pulos do gato aí que aí não deu para fazer no finalzinho da aula passada. Antes de a gente começar, me diz aqui nos comentários quantas aulas você já assistiu da série, que eu gosto de fazer essa perguntinha para saber quantas aulas vocês estão assistindo. Eu tô aqui gravando, quero saber quantas aulas vocês estão assistindo. Deixe seu like também no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e bora começar o conteúdo da aula de hoje. Eu sempre me esqueço, mas lembra que na descrição do vídeo, clica aqui em ver mais, você tem acesso a todas as 38 aulas da série, todos os arquivos, é só clicar na descrição, vai estar lá, baixar a série de controles para Bolsa de Valores, clica no link que você vai ter acesso. Dito isso, agora sim, bora começar o conteúdo da aula de hoje e ver como é que a gente vai fazer essas duas formas. Show! Na aula 36 e na aula 37 a gente aprendeu a fazer, na aula 36 a gente fez essas colunazinhas daqui e até aqui. Na aula 37 a gente fez essas aqui, que são 4 colunas, mas vocês viram que tem bastante fórmula, tem alguns raciocínios ali que a gente precisa. E nessa aula a gente vai ver essas duas aqui e a gente fecha. Sendo que na aula passada eu já expliquei como é que você preenche isso daqui, mas assim que a gente terminar eu te explico de novo, sem problema nenhum. Show! A gente já viu o seguinte, qual que é a base de cálculo, ou seja, qual que é o lucro que eu tive naquele mês e quanto disso é tributável, quanto de imposto que eu devo, ou seja, a base de cálculo multiplicado pela alíquota de imposto de renda de todos os ativos que chegam nessa aba, que são esses ativos daqui, perfeito. Lembra que essa aba é uma aba de swing trade, é uma aba normal. Day trade a gente vai ver depois, já falei isso várias vezes. E também a gente viu outra coisa, quanto de imposto você já pagou naquele mês. Por quê? Toda vez que você faz uma operação de venda, a bolsa faz o quê? Ela segura ali um pouquinho de imposto, que é o imposto de renda retido na fonte. Você não tem escolha, você tem que pagar isso daqui, porque ele já desconta da sua nota de corretagem. Então, isso daqui vai aparecer lá bonitinho descontado. E aí, vamos lá. Você devia, por exemplo, isso daqui, 4,07. Só que, no mês, você já pagou o quê? 3 centavos. Então, você não tem que pagar 4,07, você tem que pagar 4,04. E melhor do que isso, você já tinha pago 8 centavos em janeiro. Então, no mesmo ano, você já tinha pago 8 centavos, mais 3 centavos que você pagou naquele mês, você já pagou 11 centavos. Então, repara quanto você vai ter que pagar de imposto, R$ 3,96. Não são os 4,07, são R$ 3,96. Diego, é quase a mesma coisa. Beleza, porque aqui a gente está falando de um lucro de R$ 27,16. Show! Imagina se esse lucro fosse de 270 mil. Aí esse valor seria bem diferente e isso faz diferença. E lógico, a gente está sempre deixando ele certinho, independente do valor que a gente tem aqui. Se estiver pensando, pô Diego, deu R$4 é menos de R$10, não tem que pagar imposto. Show, a gente vai tratar isso daqui também daqui a pouco. Todas essas regrinhas a gente vai tratar nessa nossa formulazinha aqui de imposto a pagar. Então vamos por parte. Antes de a gente entrar nessa coluna, eu vou te dar uma observação sobre essa coluna de imposto de renda retido na fonte no mês, que quando a gente estava construindo a aba de movimentações, eu comentei com vocês, só que eu não lembro se vocês lembram disso daqui. O que eu disse lá nesse momento que a gente estava construindo a aba de movimentações? A gente lança as movimentações aqui de venda, por exemplo, e a gente tem essas movimentações de imposto de renda retido na fonte. Só que, mesmo que esse imposto de renda retido na fonte apareça lá na sua nota, então nota 33, está lá, 4 centavos de imposto de renda retido na fonte. Perfeito, está certinho, você lançou a nota. Ele jogou na movimentações o quê? 4 centavos, está certinho. Só que muitas vezes esse valor não aparece no saldo da sua corretora. E como é que você faz então? O que você tem que fazer? Se ele não aparece no saldo da sua corretora, você deixa aqui, 0. Se ele não aparece no saldo da sua corretora, ele não pode afetar o saldo da sua corretora. Diego, por que ele não aparece no saldo da sua corretora? Porque quando você vende menos de R$20 mil no mês para ações, ele não vai aparecer ali na sua corretora. Porque lembra, ações vendidas até um valor de R$20 mil são isentas. Todo o lucro que você teve com elas são isentos. E aí eles tratam dessa mesma forma esse imposto de renda retido na fonte. Ele aparece na nota de corretagem, só que você não tem que considerar ele nas movimentações e ele não tem que ser considerado aqui. Então se eu zero aquele valor, repara, aqui eu acho que era 0,09. Então aqui eu vou colocar menos, deixa eu só dar um Ctrl Z que é mais fácil. Vem aqui, tá lá, 0,09. Então se eu deixo aqui zerado, ele puxa lá para o imposto de renda. Porque tá lá na nota que você deveria ter pago 4 centavos de imposto de renda retido na fonte. Só que ele não saiu da sua corretora, ou seja, no extrato da sua corretora não apareceu, significa que você não pagou. Então isso daqui tem que estar zerado. Diego, posso colocar aqui uma observação?
não apareceu no saldo da corretora RS 0,04. Pode, perfeito. Qualquer coisa que você for colocar aqui na observação é válido. Se te ajudar, perfeito, pode deixar. E aqui você pode colocar 0,04 não foi debitado. Algo do tipo, qualquer coisa que você queira colocar aqui e for te ajudar. Lembra que a aba de observação foi criada justamente para te ajudar. Então, primeira coisa, se você for lá, tá fazendo a conferência do saldo da sua corretora com o saldo da planilha, tem que bater. Por quê? Todas as movimentações de aporte, de provento, você está lançando aqui. Todas as movimentações de compra e de venda você está lançando aqui. Então o saldo que está dizendo aqui é o saldo que tem que estar lá na sua corretora. E aí você pode controlar o saldo de várias corretoras também. Por exemplo, corretora ABCD, tá com esse saldo. Corretora, qual que é outra que eu tenho? É DCBA. Tá lá, o saldo dela é de 5 mil. Ah, quero ver a ABCD de novo. ABCD. Tá lá, o saldo dela é esse daqui. E aí você confere. Pô, Diego, mas na minha corretora o saldo nunca vai bater. Por quê? Porque eu compro renda fixa, eu compro algumas outras coisas na corretora. Como é que eu faço para esse saldo bater? Cara, é muito simples. Você pode lançar isso daqui também, que ele não vai atrapalhar a sua planilha. Por exemplo, ABCD, vou colocar aqui, ó, hoje, ativo, sei lá, Tesouro Direto. E aí você pode colocar o nome do título Tesouro Direto. Pode colocar, sei lá, Tesouro Selic 2025. Qual que é o tipo? Renda fixa. Só de você ter colocado esse tipo renda fixa, ele não vai atrapalhar em absolutamente nada o resto da sua planilha. Por quê? A gente sempre vê qual que é o tipo que está aqui. Quantidade, sei lá, comprou 0,05 unidades daquele título e pagou, sei lá, menos 8.500. Não tô pegando os valores certinhos, só coloquei aqui, nem lembro se é esse valor aqui mesmo, só coloquei aqui para a gente ter alguma coisa. Então o que vai acontecer? Se você declarou aqui a sua renda fixa, o que vai acontecer? Vai estar lá bonitinho o seu saldo atualizado. E aqui depois eu posso ver certinho qual que é a quantidade, qual que é o valor, para isso daqui ficar mais preciso. Mas pronto, tá direitinho. Vem aqui, ó, organizar a tabela, pronto. O que ele fez? Ele vai colocar lá o ID na movimentação também. Então, pronto, não tem mais essa desculpa. O saldo que está aqui pode bater, pode não, deve bater com o saldo da sua corretora. E aí que eu estava falando, se ele não bateu e a diferença for o imposto de renda, retiro na fonte, que não está aparecendo, é só você vir e zerar ele, coloca a observação. Beleza? Fiz isso daqui, passei bastante tempo aqui porque isso é muito importante, porque ele vai entrar depois nessa continha daqui. Lembra aqui que estava 009? Agora está 005. Então ele entra aqui certinho e aqui você só tem que colocar o que você pagou. Porque se você não pagou, você não pode descontar do imposto de renda que você deve. Então o imposto que você vai pagar é quanto você deve, menos quanto você já pagou. E aí você salda essa diferença ali no final. Beleza? Então show, resolvemos isso daí. Agora vamos lá, vamos ver qual que é a formulazinha de imposto a pagar. Nesse primeiro mês daqui, quanto de imposto eu tenho que pagar? Bom, é muito simples, igual esse cara mais esse cara daqui. Por que mais? E não descontando o imposto de renda? Porque ele já está negativo. Ele está puxando lá da aba movimentações, já é negativo. Então, um mais o outro é a mesma coisa que fazer o imposto devido menos o imposto de renda retido na fonte. Só que como o imposto já está negativo, não posso colocar mais ali. Então vamos lá. Aparentemente está certo. Vamos conferir da mesma forma que a gente fez as outras colunas. Ó, vou descer, tá certo, certo, certo. Ó, aqui ele está dizendo que eu tenho que pagar menos 0,08 de imposto. O que significa? Que eu tenho que pagar menos 0,08. Significa que eu tenho que receber 0,08. Você tem que receber alguma coisa de imposto aqui? Não. Esse imposto que você tecnicamente teria que receber, ele vai ser compensado depois, até essa última data aqui, ó, do ano que ele está valendo. Então, desse ano aqui de 2021. Imagina que eu não pudesse compensar esse valorzinho daqui. Por exemplo, esse 0,05. Não tem nenhuma outra movimentação aqui para eu compensar ele. O que eu vou ter que fazer? Depois eu explico quando a gente estiver lá na parte de modelozinho para declaração de imposto de renda. Mas saiba que você compensa o imposto de renda retido na fonte no mesmo ano dele. Depois que terminou o ano, você tem acesso a esse dinheiro? Tem. Mas aí você tem que fazer alguma coisa lá na declaração de imposto de renda que eu te explico lá como é que a gente faz. Mas para esse cálculo daqui, ele vai fazer o quê? Ele só vai considerar o imposto de renda retido na fonte do ano. Então, ó, aqui para 2020 seria esses impostos e daqui seriam esses aqui. O imposto devido, ele vai acumulando ad eterno, prejuízo a compensar, ele vai ad eterno. O imposto de renda retido na fonte é só ali no ano mesmo e o ajuste a gente faz com o que eu vou mostrar como aula lá na frente. Beleza, voltando aqui o que a gente estava. Aqui ele está dizendo que eu tenho que receber esse imposto de
0,08 e a gente não tem que receber esse imposto. Esse imposto ele vai compensar em alguma outra movimentação que você tenha tido lucro. Então, o que a gente já tem que fazer? Tratar isso daqui, ó. Se o imposto devido mais o imposto de renda retido na fonte for menor do que zero, quanto que eu tenho de imposto a pagar? Zero. Ponto e vírgula. Se não, a gente mantém essa formulazinha daqui, que é a soma dos dois. Dou um Enter lá. Ó, aparentemente ficou melhor. Agora, tudo que estava negativo, ele está certinho. Tá certinho, certinho, certinho. Agora, tenho que pagar 4,04 nesse mês. E a gente já viu que não, eu não tenho que pagar 4,04. Eu tenho que pagar 3,96. Por quê? Repara. Beleza. Eu tive R$ 27,16 de lucro em abril. Só que eu paguei 8 centavos de imposto de renda em janeiro do mesmo ano e paguei 3 centavos de imposto de renda naquele mesmo mês. Então eu já paguei 11 centavos de imposto. Aqui eu tenho que pagar o quê? 4,07, que é isso daqui vezes a alíquota de 15%, menos o quê? 11 centavos que eu já tinha pago. Então aqui deveria ser 3,96 e não 4,04. Então a gente vai ter que fazer alguma formulazinha que calcule quanto eu tenho que pagar, que é esse cara daqui, menos o quê? Tudo que eu tenho de imposto de renda retido na fonte naquele ano até essa data. Então repara que vai ter uma formulazinha um pouquinho mais elaborada. Vamos ver como é que a gente faz isso daqui. Show! Esse imposto de renda retido na fonte do mês, então não basta a gente considerar único e exclusivamente o do mês. Eu tenho que considerar todo imposto de renda retido na fonte no mês, sendo que ele seja no mesmo ano até o mês que a gente está pegando aquela fórmula. Então, ó, nessa fórmula daqui, eu vou considerar quais? Esses aqui. Nessa daqui de baixo, até esse daqui. Nessa daqui, todo esse daqui. E por aí vai. Nessa daqui de janeiro, eu só considero o quê? Ele. Nessa daqui de dezembro de 2020, eu considero isso daqui. Nessa daqui, isso daqui. E por aí vai. Então, o imposto de renda retido na fonte, eu só vou considerar o que está no ano. Vamos ver a forma que a gente vai escrever. Então, ó, ao invés de... Vou abrir aqui no F2 mesmo, acho que vai ficar melhor. Ao invés de colocar imposto de renda retido na fonte, a forma que a gente vai considerar esse imposto de renda dentro da nossa fórmula é utilizando um soma 6. Abre e fecha parênteses. Eu quero somar qual coluna? A coluna de imposto de renda retido na fonte. Ó. Ctrl, espaço para selecionar a coluna toda. Ponto e vírgula. Eu não quero somar a coluna toda. Eu só quero somar o imposto de renda retido na fonte se o mês, ponto e vírgula, for maior ou igual ao que, Diego? A data que representa o primeiro dia do ano. Calma aí que eu não entendi nada. Vamos lá. A gente está aqui em abril de 2021. Qual que vai ser a primeira data que eu vou considerar imposto de renda? 1º de janeiro de 2021. Show! Como é que eu vou descobrir essa data? Assim, ó. Vou juntar com a fórmula data. Abre e fecha parênteses. Então, recapitulando a fórmula até agora, ó. Vou somar a coluna de imposto de renda retido na fonte se a coluna de mês for maior ou igual a... Aqui eu tenho que escrever a data, que é o primeiro dia do ano desse mês aqui. Qual que é o primeiro dia do ano de 1º de abril de 2021? 1º de janeiro de 2021. Qual que é o último dia do ano? 31 de dezembro de 2021. Perfeito, isso é fácil de encontrar. Como é que a gente encontra isso em alguma forma? Dessa forma aqui, ó. Qual que é o ano? O que essa fórmula faz? Ela escreve uma data para mim. E como é que eu digo a data? Eu digo para ela o ano, o mês e o dia. O mês, ó, ponto e vírgula, o mês vai ser sempre o dia 1, porque a gente quer a primeira data do ano. Então é o dia 1º de janeiro. Agora, como é que eu descubro o ano que eu quero? Se eu quero 2020, 2021. É muito simples. Eu consigo usar uma outra fórmula que pega o ano dessa célulazinha daqui. Se eu disser, usa a fórmula ano, abre e fecha parênteses, e eu coloco o seguinte, ó. Essa célulazinha daqui, que é o mês, o que essa formulazinha vai retornar? A gente já sabe qual que é atalho para ver qual que é a resposta de uma fórmula. Ó. F9, tá lá, 2021. O que essa fórmula faz? Ela pega uma data e só me dá o ano dessa data. O que essa formulazinha aqui vai fazer? Vai escrever a data que está no ano 2021, no dia 1 e no ano 1 e no mês 1. Perfeito. O que eu estou dizendo? Soma imposto de renda retido na fonte se a coluna de mês for maior ou igual a essa data. Show! Paro por aí? Vou somar todas as datas depois do primeiro dia do ano? Não. Eu tenho que parar no final desse mês daqui que eu tô. Então eu vou do primeiro dia do ano até o último dia de abril.
como é que eu vou fazer isso daqui? A gente já sabe qual que é a fórmula que vai até o último dia de um mês. Vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Vou vir aqui no final da fórmula de data, Ctrl V. E vou colocar aqui, ó. O mês tem que ser menor ou igual ao quê? Fim mês. Qual data? A data de abril, ponto e vírgula, zero. Essa formulazinha daqui vai me dar o quê? Dia 30 de abril de 2021. Então tá perfeito. Recapitulando a fórmula toda, vou somar. Imposto de renda retido na fonte. Vou somar todos eles? Não. Só vou somar aqueles que tiverem um mês maiores ou iguais a essa data daqui. O que é essa data? Primeiro dia do ano desse anozinho daqui. Show! E também, o mês não pode ser maior, ou seja, ele tem que ser menor ou igual a o último dia desse mês. De novo, eu sei que essa fórmula ficou bem mais complexa, bem mais completinha, bem mais elaborada, mas o raciocínio dela eu acho que ficou claro. Então, lembra, se ficou qualquer tipo de dúvida, é um vídeo, você pode voltar um pouquinho, você vai ver cada etapa da fórmula e depois você vai conseguir. Uma outra forma de você deixar isso mais claro, tenta fazer só essa fórmula aqui fora, do lado de fora, depois você joga ela aqui dentro da fórmula completona também, beleza? Eu coloquei aqui direto porque a gente já fez algumas fórmulas mais grandinhas, utilizando uma coisa dentro da outra, então já acho que você consegue fazer isso daí, é só praticar e voltar ao vídeo. Se teve dúvida, não tem problema nenhum, é super normal, é só ir praticando e ver onde você teve dúvida, beleza? Então, ó, essa fórmula soma 6 representa o imposto de renda retido na fonte. Só que não é só daquele mês. É o imposto de renda retido na fonte acumulado ali, bonitinho, até aquele mês. E começando de quando? Do primeiro dia do ano que está ali. E pronto, a gente escreveu essa fórmula. Ctrl C, vou substituir esse imposto de renda aqui também, ó. Ctrl V. E vou dar um Enter. E agora vamos ver como é que ficou ali, ó. 3,96. Tá certinho isso daqui? Tá certinho isso daqui, que era exatamente o que a gente tinha que considerar de imposto a pagar que a gente tinha visto, que era esse daqui. Perfeito. Então resolvemos. Primeiro, não vai ter imposto a pagar negativo. Segundo, ele vai considerar o imposto de renda retido na fonte para cada um daqueles meses. Perfeito. E depois a gente vai fazer o quê? Tem que considerar que a gente só pode pagar um DARF que for a partir de R$10. Isso daí também é lei. É uma lei, você não pode pagar DARFs menores do que R$10. Então, nesse caso aqui, você tem que pagar R$3,96 de imposto. Beleza. Só que R$3,96 é menor do que R$10. Então, tecnicamente, você não tem que pagar imposto nenhum. Ah, então isso daqui foi isento para mim? Nada disso. Esse imposto vai acumular para um próximo mês que você tenha que pagar imposto. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, R$50, aqui juntou os dois. O que acontece? 11,30. Tem que pagar imposto? Tem, de 11,30. Então isso daqui você não vai se livrar desse imposto. Se o imposto veio aqui para base de cálculo, imposto devido, e está aqui no imposto a pagar, você vai ter que pagar ele. Não necessariamente nessa data. Você vai ter que pagar ele a partir do momento em que os impostos somados forem maiores do que R$10. Se aqui já fosse direto maior do que R$10, já teria que ter pago esse imposto. Mas aqui a gente viu que não foi, então a gente teria que acumular esse imposto. E vamos ver como é que vai ficar essa continha aí também. Então beleza, já vimos bastante coisa nessa fórmula, ficou grandinha, já falei que se ficou confusa, não tem problema, lembra de voltar, porque para pegar essas fórmulas um pouquinho maiores, tem que realmente praticar, tem que ir tentando, baixa a planilha, pratica, que aí você vai conseguir pegar. Show! A última coisa que falta a gente adicionar é o quê? Uma restrição, deixa eu só tirar esse daqui, que a gente colocou na mão, é uma restrição que, se esse valor for menor do que R$10, a gente não tem que pagar imposto nesse mês, e a gente só vai pagar quando a soma dos impostos a pagarem forem maiores do que R$10. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente poderia colocar isso daqui numa mesma coluna, só que aí a fórmula vai ficar cada vez maior. Nesse caso, eu acho que vale a gente criar até uma outra colunazinha, que pode ser DARF a pagar, que aqui vai ser justamente o valor do DARF, ou valor do DARF. Valor do DARF no mês. A fórmula... Opa, gagar não. Fagar. Pagar. Agora sim foi certinho. Beleza. Coloque um texto que fique intuitivo para você do que significa isso daqui. Então vamos lá. O que a gente vai colocar aqui no DARF a pagar? Primeira coisa, igual se esse cara for maior do que 10, ponto e vírgula. A gente tem que pagar esse cara. Perfeito.
Agora, se ele não for maior do que 10, quanto que a gente tem que pagar naquele mês? 0. Fecha parênteses, dá um Enter. Tá lá. Então, ó, o que ele está me dizendo aqui? Eu não tenho absolutamente nenhum DARF a emitir. Tá certo? Tá certo. Porque até então, eu só tive esse imposto aqui de R$ 3,96 a pagar, só que eu não tenho como pagar esse DARF de R$ 3,96 porque ele é menor do que R$10. Beleza. Agora vamos ver com alguns exemplos como é que vai ficar isso daqui. Então, ó, vou chegar aqui e vou colocar aquele exemplo, ó, de R$50. Aqui já deu um probleminha. Por quê? Ó, até então, ó, até aqui tá certo. Até aqui tá certinho. Vamos analisar esse daqui. DARF a pagar. Eu tenho R$ 3,96 a pagar com o imposto devido, já descontando o imposto de renda retiro na fonte do mês. Beleza. Tem que pagar alguma coisa? Deu R$ 3,96. Tem que pagar? Não, porque é menor do que R$10. Beleza. Tem que pagar alguma coisa nesse daqui? Também não. Por quê? Porque ele não é maior do que R$10. A soma desse aqui não é maior que R$10. Tem que pagar? Não. Tem que pagar? Sim. Agora deu um valor maior do que R$30. Então, beleza. Primeira coisa, essa coluna já ficou errada colocando aquele outro exemplo. Então, sempre o que a gente está fazendo? Ver os casos possíveis e a gente vai corrigindo para cada um deles. Beleza. Então, ó, primeira coisa, somado 11,30, aqui já teria que ter um valor. Beleza. Agora vamos fazer outra coisa. Vamos conferir se esse novo valor está certo, se a gente tem que pagar realmente 7,34. Se você tem um olho afiado assim, tá bem sagaz, você já percebeu que não, ele não tá certo. Pô, Diego, mas aí ficou errado o que a gente acabou de fazer? Sim. Por quê? Porque a gente colocou um outro valor ali para testar e deu errado. A gente tem que ir testando para ver se vai ficando certinho. Diego, mas você sabia que ia dar errado? Sim, eu só estou colocando para a gente ver todos os passos que a gente tem que fazer até chegar no final. Porque se eu chegar aqui, dar um F2 e colocar uma fórmula gigantesca, não vai fazer sentido e aí não ajuda ninguém. Então é melhor ir fazendo aos poucos para a gente ver os erros que ele está dando, por que ele está dando cada tipo de erro e como é que a gente calcula, como é que a gente corrige cada tipo de erro. Vamos ver o erro que deu aqui. Pô, Diego, ainda nem sei porque que deu erro. Vai mostrar? Vou mostrar. Repara, aqui o imposto que a gente tinha a pagar era esse daqui, ó, 407, e eu tenho que compensar esse imposto de renda que eu já paguei, imposto de renda retido na fonte. Beleza. E aí deu aqui, ó, isso daqui deu 3,96. Tá certinho? Tá certinho. Para esse cara daqui, quanto que eu tenho que pagar? Ué, eu tenho que compensar esse imposto de renda retido na fonte aqui, ó. Então tem que pagar 7,50 menos esse daqui, 7,45. Pô, deu 7,34 ali. Por que tá muito menos? Porque ele fez o seguinte, ó. Ele somou isso daqui com isso daqui. E aí dá 7,34. Repara que esse daqui eu tô compensando duas vezes. Eu tô compensando ele nesse valor e depois eu tô compensando ele nesse valor aqui também. Então o que a gente vai ter que fazer? Separar o que já foi compensado e o que não foi compensado para a gente fazer a nossa continha. Pô, Diego, mais uma coluna aí? Mais uma coluna que a gente vai ter que colocar para deixar isso daqui mais fácil. Dá para fazer tudo na mesma fórmula? Dá. Só que, sinceramente, não tem tanto proveito na gente fazer isso na mesma forma. Você não vai ganhar tanta coisa. Ter mais uma coluna aqui, menos uma coluna, não faz tanta diferença e vai facilitar muito o raciocínio. Então, repara só. Vou dar um Ctrl+. I.R.F.F compensado. E aqui a gente vai criar uma coluninha que foi de acumulado para a gente ver o que está sendo compensado e o que não está. Então vamos lá. Primeira coisa. Quanto que eu vou compensar de imposto de renda? Igual. Se esse cara aqui for menor do que 0, eu vou compensar alguma coisa de imposto de renda retiro na fonte? Ponto e vírgula, não. Vai ficar 0 ali. Por quê? Porque se esse cara aqui for 0, eu não vou compensar nada. Por quê? Eu não tenho absolutamente nada de imposto de renda a pagar. E se ele for maior do que 0, eu tenho algo a compensar? Tem. Eu posso ter compensado esse cara daqui. Vamos ver como é que vai ficar essa fórmula. Vou dar um Enter aqui e vamos ver como é que ficou essa resposta. Vamos lá, linha por linha. Ó, vou descendo aqui. Imposto de renda compensado. Não, esse imposto de renda aqui não foi compensado. Ele só está sendo compensado aqui. Então a gente tem que fazer alguma outra continha para ver isso daqui, para ver se ele realmente foi compensado ou não. Aqui a gente está fazendo, ó, se ele for menor do que 0, 0. Agora, se ele for maior ou igual a 0, pega isso daqui. Não, se ele for menor ou igual a 0, a gente vai ter, ó lá, beleza, vamos ver o que ele colocou. Não compensou, show de bola. Não compensou, não compensou, compensou só 0,03. Também não está certinho, mas a gente está chegando quase lá. Quando aqui não tem absolutamente nada, ele não compensa. Vamos ver aqui o que mais ele está compensando aqui de imposto de renda retiro na fonte. Pare e pensa aqui comigo. Se
Quando eu compenso, eu uso uma fórmula que soma todo o imposto de renda retido na fonte do ano até então, aqui eu vou ter que fazer algo muito similar. Ou seja, o que eu vou compensar? Todo o imposto de renda retido na fonte. Se esse imposto de renda retido na fonte for o quê? Menor do que o imposto devido. Vamos escrever essa fórmula aqui no imposto de renda retido na fonte compensado. Então vamos lá. Vou chegar aqui e vou copiar essa fórmula, porque ela já está prontinha aqui para mim. Ó. Vou dar um Ctrl C. Aonde? Aqui, ó. Ctrl C. Beleza. E aqui, ó, vou colocar essa fórmula. Ctrl V. E aqui, vou apagar isso daqui e vamos ver no que dá. Ó, tem alguma coisa aqui que chegou bem mais próximo do que a gente queria. Ele vem somando. Compensou alguma coisa? Não compensou, não compensou, não compensou. Ó, compensou aqui 11 centavos. Tá certinho? Tá certinho. Vou chegar aqui. Tá. Ó, tá dizendo aqui que ele compensou 16 centavos. Não, nesse cara daqui ele não deveria compensar 16 centavos. Ele deveria compensar só 5. Então, repara. Essa célulazinha daqui, ela sempre vai compensar o quê? A soma do ano menos o que já foi compensado até então. Então, esse daqui é como se fosse um acumulado ao contrário. Eu vou acumulando, descontando o que eu já tinha. Então, antes de entrar na fórmula, vamos ver como é que seria o exemplo. Esse cara daqui, quanto que eu teria que acumulado aqui? Beleza, menos 0,16, só que eu tenho que desconsiderar tudo que já foi compensado naquele ano. Então, esse 0,11. Como é que eu escrevo essa fórmula? Agora sim a gente pode. Então, ó, como é que ficaria? Exatamente o que a gente tem, menos 0,16, tenho que descontar, ou seja, menos o que já tive no ano. Esse cara daqui, menos 0,11, menos o que eu já tive no ano. Então, esse daqui ficou certinho, porque a gente não tinha nada aqui no ano. Vamos colocar aqui então. Então, ó, vou dar um Ctrl C. Então, ó, 0,11 menos outro soma 6. E aí, vamos estender aqui, vamos ver o que a gente tem que fazer nesse soma 6. Cadê o segundo soma 6? Aqui. E aí eu já mostrei para vocês, ó, alt igual. A gente consegue facilitar um pouquinho ó, o entendimento da nossa fórmula. Alt igual e aqui, perfeito. Então, ó, C tá aqui bonitinho. O último parênteses, ó, é do C. Então, ele começa aqui e termina ali embaixo. Esse C, ele faz o seguinte. Se o imposto devido for menor ou igual a zero, coloco o zero. Agora, se não for, eu vou fazer isso daqui. E aqui, ó, acho que fica muito mais fácil de entender. Tenho todas essas linhas, ó. Deixa eu adicionar tudo, que aí dá para ver tudo de uma vez só. Se o imposto for menor do que zero, essa parte daqui, eu não tenho absolutamente nada de imposto compensado. Agora, se ele for maior ou igual a zero, ou seja, se ele for só maior do que zero, eu vou colocar isso daqui. Show! Só que isso daqui a gente já viu que é o quê? O 0,11 que a gente tinha. Só que esse 0,11 não fala tudo. Ele fala todo o imposto de renda que eu tive até então naquele ano. Então é daqui até aqui. Só que eu quero descontar o que eu já compensei. Então vamos fazer essa forma. Vamos lá. Soma 6. É o imposto de renda que eu quero somar? Não. Eu quero somar o imposto de renda retido na fonte que já foi compensado. Então, ó, quero somar o imposto de renda retido na fonte que já foi compensado, que está nessa coluna, na mesma coluna da fórmula que a gente está escrevendo. Vamos ver como é que isso vai se resolver lá no final. Beleza. O mês tem que ser maior ou igual a primeiro dia do ano? Tem. Perfeito. Agora, o último mês, ele tem que considerar o mês que a gente está analisando? Ou seja, eu quero somar daqui até aqui. Eu quero parar no mês anterior ao mês da fórmula. Então, isso daqui tem que ser o seguinte, ó, menor do que mês. Cadê? Mês. E isso daqui ele vai fazer o quê? Não vai considerar esse mês que a gente está. Repara, a coluna de mês tem que ser menor do que essa data. Essa data é menor do que ela mesma? Não, ela é igual a ela mesma. Então ele vai fazer o quê? Janeiro é menor? É. Fevereiro é menor? É. Março é menor? É. Abril é menor? Não. Ele vai parar aqui. Maio é menor? Não. Então ele só vai considerar de janeiro até março. Perfeito. Dou um enter lá e repara. Agora ficou certinho. Ó. Tá compensando. Nada. Aqui ele compensou 11. Nesse mês ele compensou 11. Aqui ele compensou quanto? 0,05. Perfeito. Agora tá direitinho. E essa fórmula de imposto de renda a pagar, a gente não precisa colocar a fórmula grandona agora. Por quê? A fórmula grandona tá aqui já. A gente pode colocar aqui só o seguinte, ó. Vou dar um F2. Isso daqui tudo, ó, esse soma 6 até essa parte daqui, nada mais é do que isso daqui, ó. Esse imposto de renda retido na fonte compensado. E aí aqui, ó, mesma coisa. Isso daqui tudo é o quê? O imposto de renda retido na fonte compensado.
dou um Enter lá e repara, 3,96 e agora sim 7,45. Então agora sim ele está certo para esse outro exemplo que a gente colocou. Perfeito, tá certinho. Lembra que aqui a gente colocou um 50 na mão, então isso daqui depois a gente tem que tirar ele daqui, senão vai dar problema. Vou até deixar ele lá amarelinho, que aí a gente sabe que a gente colocou ele na mão. Outra coisa que a gente tem que ver. Pô, beleza, eu paguei aquilo tudo de imposto de renda e retiro na fonte. Agora, se esse imposto de renda aqui, ó, 0,11, for maior do que o imposto que eu estou devendo, ele não vai compensar tudo. Ele só vai compensar o imposto que eu estou devendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais uma comparação ali. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 0,10 de imposto aqui, isso daqui teria que ser totalmente compensado? Ele está me dizendo que ele compensou 11 centavos. Está certo isso daqui? Não. Não tem como você compensar 11 centavos se você só teve 10 centavos de imposto devido. Então, eu tenho que fazer uma outra comparação aqui, ó. Eu fiz a primeira. Ó, isso daqui é maior ou igual a zero? É menor ou igual a zero? Se for, coloca zero. Não, a gente já viu que é maior ou igual a zero. Agora eu tenho que fazer o seguinte, ó. Se, e aqui eu vou fazer um outro se aqui dentro. Aqui tem que ser alt igual. Alt igual. E aqui eu vou fazer, ó, de novo, alt igual. Se o quê? Esse cara for maior, for menor do que tudo isso daqui que a gente calculou, ou seja, no valor que a gente tinha aqui que era 0,11, o que eu quero fazer? Eu não vou compensar 0,11, eu vou compensar o quê? Só esse cara daqui. Para e pensa comigo. Vamos lá. Esse cara aqui é 0,10. Eu tenho, no máximo, 0,11 a compensar. Eu vou compensar quanto? Se eu só tenho 0,10 de imposto devido. Só vou compensar 0,10. E aqui você deve ter pensado, pô, Diego, isso daqui vai dar menos 0,11. Isso daqui vai dar 0,10 positivo. Então, eu comparar isso daqui não vai dar certo. Eu tenho que comparar valores absolutos para isso daqui fazer sentido. Então, faz isso daqui, ó. Coloca aqui no começo, ó, ABS, abre parênteses e fecha parênteses aqui. Que ele fez o quê? Ele vai colocar isso daqui em valores absolutos. É a mesma coisa dele tirar o sinal disso daqui. Ele vai calcular aquele menos 0,11 e ele tira o sinal. Ele vai ficar 0,11. Aí, qual é a comparação? Se esse imposto daqui for menor do que 0,11, eu vou considerar o quê? Ponto e vírgula. O imposto devido. Então, ó, menos o imposto devido. Por que menos o imposto devido, Diego? Porque aqui a gente tem sinal negativo no imposto de renda e retiro na fonte. E o imposto devido a gente sabe que é sempre positivo. Então, aqui eu estou colocando menos para ajustar. Ponto e vírgula. Agora, calma aí, dei um Enter aqui e ele já finalizou a forma. Ponto e vírgula, alt igual. Perfeito. Alt Enter, na verdade. Show, estou aqui. Não é menor. Ou seja, eu tive um imposto devido maior do que o imposto que eu tenho a compensar. Então eu coloco o quê? Justamente a formulazinha que a gente já tinha. Então, ó, no caso que a gente tinha feito inicialmente, era isso daqui e estava certinho. Para o caso que o imposto devido for menor do que eu tenho de imposto de renda retido na fonte a compensar, aí eu mantenho o que a gente já tinha feito a conta. Dou Enter, a fórmula ficou maior ainda do que ela estava, mas agora sim está certinho. Repara, se eu tiver apenas 10 centavos de imposto devido e eu tenho mais do que 10 centavos a compensar, quanto que eu vou compensar? Apenas aqueles 10 centavos. Então, ó, esses 10 centavos foram compensados. O 1 centavo que ficou faltando aqui, ele vai aparecer aonde? Aqui, ó. Tá ali na próxima vez que ele for compensar. E esse daqui é um ajuste importantíssimo para a gente deixar a nossa fórmula cada vez mais precisa. E, de novo, é aquilo que eu sempre falo com macro, com Excel e tudo mais. A gente tem que testar todos os cenários e ir vendo para ter todos os detalhezinhos. Pô, Diego, mas aí vai no mínimo detalhe, fica bem complexozinho. Mas é o jeito para a gente ter um controle bem preciso para atender a todas as regras possíveis aqui, senão a planilha vai ficar com alguns tipos de inconsistências. É muito improvável eu conseguir saber todos os casos possíveis. Por isso que eu vou olhando nos comentários de vocês e quando vocês testam e falam, ó, Diego, aconteceu isso, a gente vai lá e corrige isso daí também. Beleza? Mas aqui agora a gente já corrigiu esse outro caso e a gente escreve, ó, uma única vez essa fórmula aqui grandona e depois pronto, acabou, não tem mais que ter medo dela, que ela já tá ali prontinha pra gente. Então, ó, tá certinho ali o nosso imposto. Essa fórmula daqui eu coloquei na mão, ó. Isso daqui deveria estar amarelo também. Então, o que eu tenho que fazer? Arrastar a fórmula para baixo, para ser a fórmula certa. Então, vamos ver. Quanto que deveria ter de imposto a pagar aqui? 3,96. Vamos ver. Isso daqui menos tudo que eu tinha a compensar. 3,96 tá certinho. Quanto de imposto eu compensei? 11 centavos. Perfeito. Próximo. Quanto eu tenho de pagar aqui? 7,45. Vamos ver. É quanto eu estava devendo.
quanto eu tenho de imposto de renda que ainda não foi compensado. Ó, eu tive 0,16 no total naquele ano. 11 eu já compensei, então falta 0,05. 0,05, soma esses dois, 7,45. Perfeito, agora tá tudo certinho nessa parte de imposto de renda retido na fonte no mês, imposto de renda retido na fonte compensado. Show de bola. Agora, o que a gente tinha falado, esse DARF a pagar, deixa eu até dar um duplo clique aqui, perfeito, ele vai fazer o quê? Se esse cara daqui for menor do que 10, ele vai colocar o quê? Nada. Se ele for maior do que 10, ele coloca o imposto. A gente já viu que isso daqui não está certo. Por quê? Repara, aqui está certinho, era para estar zero mesmo. Só que aqui ele teria que pagar tudo isso daqui bonitinho. Então isso daqui ficou errado porque ele deveria ter esse imposto de renda ali a pagar. Show! Agora vamos fazer esse ajuste aqui então. Como é que seria esse ajuste? Vamos lá. Se o imposto a pagar, eu tenho que comparar apenas essa célula? Não, eu tenho que comparar tudo que já veio até essa data daqui. Então eu tenho que fazer uma soma acumulada. E para a gente fazer isso, a gente já tem uma formulazinha que faz basicamente isso para a gente. Então, ó, vou vir aqui, vou copiar ela rapidinho, depois eu fecho ela. Se tiver com medo dela ainda, ó, vou dar um Ctrl C aqui. A gente não vai precisar dela toda não, mas aqui eu já pego grande parte da estrutura dela. Então, ó, F2, o imposto de renda a pagar. Então a gente viu que eu não tenho que considerar apenas esse cara daqui. Eu tenho que considerar todos eles para ver aqueles que eu não tinha pago porque eles eram menores do que R$10. Então tem que fazer o seguinte, ó, soma 6, vou jogar isso aqui para baixo. O que eu quero somar? Imposto de renda retido na fonte? Não, eu quero somar o imposto a pagar. Se a coluna de mês for maior ou igual a o quê? Não precisa ter esse maior ou igual. Eu vou considerar ele desde sempre. Então ele tem que ser maior ou igual a tudo, desde o começo aqui que eu tenho nessa tabela. Então esse critério e esse intervalo de critérios eu vou tirar. Perfeito. Agora, o mês tem que ser o quê? Menor ou igual ao fim mês do mês que a gente está analisando. Perfeito. Então ele tem que somar lá do começo até esse cara daqui, que é o 3,96. Show de bola. Se esse cara, ou seja, se essa soma daqui for maior do que 10, o que eu tenho que colocar? Exatamente, ó, Ctrl V, essa soma. Agora, se isso for menor do que 10, eu tenho que colocar o quê? 0. Vou dar um Enter lá, vamos ver como é que ficou. Olha só, ficou zeradinho, zeradinho, zeradinho até o final, e aqui tá lá, 11,41 de imposto a pagar. Certinho, que é a soma desses dois aqui. Agora sim tá certo, nessa data eu tenho que pagar esse DARF. Só que vê aqui comigo, na próxima data, eu não tenho que mais pagar esses 11,41. Por quê? Esse 11,41 é dessa data. Então, o que eu vou ter que fazer? Essa formulazinha daqui, esse 11,41, tem que ser o quê, na verdade? 11,41 menos tudo que já foi dito para eu pagar antes. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui. Eu tenho que acumular para trás. Eu tenho que tirar esse acumulado que eu tinha pago ali. Vamos fazer isso na fórmula. Então, ó, F2, soma 6 desse cara daqui, que vem até aqui, menos outro soma 6. O que vai ser esse outro soma 6 aqui? Ó? Deixa eu jogar aqui um pouquinho para o lado, que a fórmula aumenta. Esse outro soma 6 está aqui. Eu quero somar o imposto a pagar? Não. Eu quero somar o DARF a pagar, porque eu vou subtrair tudo que eu já precisava ter pago. Perfeito. Se o mês for menor ou igual a... Não pode ser menor ou igual. É tudo até esse mês. Então, ó, menor, e aqui tem que ser do mês. Exatamente o mesmo raciocínio que a gente usou aqui no imposto de renda retido na fonte compensado. Show de bola, perfeito. E aí lembra que tudo que está nessa primeira comparação aqui é o que vai entrar aqui dentro do valor se verdadeiro. Ó, Ctrl V, perfeito. Então, ó, o que está antes da minha comparação com 10, ó, soma 6 maior do que 10, tá vendo ali? Tudo isso que está antes do maior, eu tenho que colocar aqui depois, ó, no valor se verdadeiro. Por quê? Se toda essa soma for maior do que 10, eu quero colocar o quê? Exatamente essa soma. É soma menos o acumulado. Perfeito. Agora, se não for, fica 0 e aí ele aparece numa próxima. Dou um Enter aqui. Repara, agora sim deu certinho. Ele colocou aqui, ó, você tem que pagar nesse mês 11,41. No próximo, não tem que pagar nada. Vamos fazer alguns outros valores aqui em amarelinho, ó, 150. Tem que pagar quanto? 22,50 aqui nesse mês. Vamos ver se está certinho? Está certinho. Tinha 22,50, não tinha nenhum imposto de renda a compensar aqui, perfeito. E imposto a pagar, tá lá, 22,50 é maior do que 10. Tem que pagar quanto? 22,50, tá certinho. E aí quando você for pagar lá o seu DARF, você vem aqui e coloca, quanto eu paguei? 11,41.
Quanto eu paguei? 22,50. Essa coluna daqui não vai influenciar em nada? Não. Você só paga o que você for colocar. Ou seja, só preenche isso daqui com o que você for pagar. O que você tinha que ter pago é uma outra coisa e ele está aqui bonitinho. Por exemplo, se você perdeu a data e pagou depois com juros, então você pagou ó, mais 11,41 e pagou, sei lá, R$5. Opa, que tem que ser igual 11,41 mais R$5 de juros. Eu tenho que colocar aqui que eu paguei isso daqui, opa, 16,41. Não, você só coloca o valor principal, ou seja, o valor que você devia. 11,41. 11,41. Perfeito. E tá lá preenchido direitinho essa coluna. Aí você veio e pagou 22,50 e por aí vai. Vamos ver se aqui alguns outros valores fazem sentido também. Ó, vou colocar aqui em cima alguma coisa para ver se dá uma mudada. Vou colocar aqui, ó, 50. Perfeito. Ó, vamos ver o que ele fez aqui. 7,50 de imposto. Não tinha nenhum imposto de renda a compensar. Tenho 7,50 a pagar. Beleza. Não tem que pagar. Claro. Por quê? Porque isso daqui é menor do que 10. Aí vem somando, vem somando, vem somando, ó, passou de 10, tem que pagar esse cara. Show de bola, certinho até agora. Vem somando, ó, 7,45, não tem que pagar, tem que somar 10. Ó, passou de 10, 29,95. Aparentemente, tá tudo funcionando agora, a gente pegou todos os cenários. E de novo, se você encontrar algum que a gente não cobriu aqui, eu vou ficar muito agradecido se você colocar nos comentários. Eu vou ler, vou ver como é que a gente pode resolver isso e a gente traz aqui para a planilha para deixar o mais preciso possível. Mas, se eu não me engano, aqui a gente matou todas as possibilidades, ou todas as possibilidades que me vieram aqui à mente. E são várias pelo que vocês viram. Então, ó, posso tirar isso daqui, sem preenchimento. E para a gente fechar essa planilhazinha daqui, essa aba daqui, a gente tem que ver a data que a gente pode pagar. O que eu falei? Quando que você pode pagar esse 11,46? E caraca, aqui eu tirei a cor, mas esqueci de tirar isso daqui. Então tem que arrastar para baixo a fórmula, que aí ele vai ficar certinho. Perfeito, agora tá certinho. Show! Agora bora para a última parte dessa aba, que é a data de pagamento. E aí explicando a data antes da gente achar a formulazinha que a gente vai fazer. Primeiro, tem que pagar esse imposto aqui. Imagina, coloquei aqui, ó, 150, aqui deveria estar amarelinho, beleza, tá lá, 22,50. Quando que eu tenho que pagar esse imposto? No último dia útil do mês de janeiro. Como assim, Diego? Qual que é a regra? Você tem que pagar um imposto que foi originado de um lucro originado em dezembro de 2020, no último dia útil do mês subsequente a ele. Então, traduzindo isso para português muito claro. Qual que é o mês que a gente teve o lucro? Dezembro de 2020. Qual que é o mês subsequente? Ou seja, qual que é o próximo mês? Janeiro de 2021. Qual que é o último dia útil desse mês? Aí a gente vai usar uma tabelinha que eu criei aqui. Essa tabelinha é a seguinte. Aqui a gente tem todos os feriados. Isso daqui é oficial. Beleza, eu peguei lá uma tabelinha oficial. Se tem algum feriado que te atrapalhou e não está aqui, é só você incluir a datazinha. Vai ter, ó, de 2001 até 2040. É só você incluir aqui a data. Essas outras colunas aqui, ó, não são muito úteis, é só para você incluir, para você ter alguma referência se você quiser saber. Mas beleza, aqui você tem as datas. Aqui tem várias formulazinhas que fizeram o quê? Primeiro dia útil do mês, e aqui a gente tem primeiro dia do mês, e aqui a gente tem o último dia útil. Por que eu tenho essas duas colunas? Muito simples. Se eu tenho aqui, ó, primeiro dia do mês, perfeito, e eu quero fazer o quê? Procurar o último dia útil desse mês. E aí, como é que a gente vai fazer? Muito simples. Nessa data daqui, qual que é a data que eu tenho que pagar? Seguinte, ó, igual. Se esse cara for maior do que 0, ponto e vírgula. Eu quero procurar qual data? Eu quero procurar essa data para dizer qual que é o último dia útil de dezembro? Não. Eu quero procurar data M, esse mês, vírgula 1, ponto e vírgula 1, na verdade. Ele vai fazer o quê? Vai criar justamente essa data. Lembra quando a gente criou essa colunazinha aqui que a gente usou o data M? Ele faz o quê? Pega essa data, adiciona um mês. Então pronto. Ele vai pegar, ó, 1º de janeiro de 2021. O que eu quero fazer com essa data? Eu quero procurar ela lá naquela minha tabelinha. Então, ó, proc v é essa data, ponto e vírgula. Na coluna de feriados, ó, aqui e venho até aqui. Ponto e vírgula. Ó, selecionei, ó, vou voltar, vou selecionar. Daqui, ó, dessa coluna até essa outra coluna. Deixa eu tirar isso daqui da frente, que aí facilita. De novo, daqui até aqui. Repara que eu não selecionei 2 colunas. Eu selecionei 10 colunas, ó, daqui até aqui. Repara que aqui do lado do meu mouse, ó, tá vendo? Aparece ali quantas linhas eu selecionei quantas colunas.
Por que eu selecionei 10 colunas e não 2? Porque tem várias colunas ocultas aqui no meio e tem as formulazinhas que foram utilizadas com colunas auxiliares. Mas o que a gente precisa, ó, da primeira e da 10ª. Então seleciono, ponto e vírgula, tá na 10ª coluna a informação que eu quero como resposta. Ponto e vírgula, 0, fecha parênteses. E aqui a gente já viu o PROC viu algumas vezes, por isso que eu fiz mais rápido. Show! Ponto e vírgula. Se o DARF a pagar for maior do que 0, eu quero procurar a data do próximo mês para ver qual que é o último dia útil do próximo mês. Beleza. E se não for maior do que 0, eu quero alguma data ali? Não. Então vou deixar, ó, 2 aspas para ele ficar vazio. Dá um Enter e tá lá. Repara que ele me deu esse número, 44.225. Que número é esse? Não precisa se preocupar com esse número. Isso daqui é só formatação. Só a gente vir aqui, ó, selecionar a coluna e fazer o seguinte, ó, vir aqui em data e a gente vem aqui, ó, data abreviada. E aí ele coloca ali a data pra gente. Vem aqui, centralizo e pronto, tá tudo ali bonitinho. O que ele colocou então? Que eu tenho que pagar esses R$ 22,50 até dia 29 de janeiro de 2021, que é mês subsequente, ou seja, janeiro, último dia útil. E aí, ó, se a gente for ver, ó, vou jogar aqui para cima, peguei aqui o calendário, tá aqui, ó, janeiro. Último dia útil de janeiro realmente é dia 29. Último dia de janeiro é dia 31, mas dia 31 foi um domingo. Dia 30 foi um sábado. Dia 29, opa, é uma sexta-feira. E aí o que a gente tem que ver se é feriado ou não. E todas aquelas formulazinhas que eu coloquei aqui, ó, no meio dessas duas, fazem justamente isso pra gente. E a gente sempre vai ter o último dia útil. Beleza? Então, fechando essa coluna, a gente já tem tudo pronto. E aqui eu só preciso deletar isso aqui, né? Ctrl D. Então, show. Agora, ó, se eu for pegar, para conferir mesmo, Ctrl D, todas as formas estão arrastadinhas certinhas. E finalizamos a nossa aba de imposto de renda, ó. Chega aqui, duplo clique e pronto. Aquilo que vocês muito pediram, temos aqui tudo prontinho. Então, se você lançar corretamente as notas aqui, que a gente foi vendo ao longo das aulas como é que a gente lança, pode colocar, você pode usar a macro de taxas para dividir as taxas, incluir nota que ele coloca lá para você. Se fez algum erro, você pode excluir nota. Mudou algum ticker, split e tudo mais, pode fazer tudo isso daqui. Se você fez isso corretamente aqui, corretamente nas notas de day trade, ele lançou tudo direitinho aqui na aba movimentações. Se você fez isso, o que ele vai fazer? Aqui na aba imposto de renda, ele já pega tudo aquilo que está na movimentações e traduz no que a gente precisa para calcular os nossos DARFs, todos direitinho, tudo certinho, tudo bonitinho. E a gente tem tudo aqui. O que falta agora? A gente criar esse mesmo controle que a gente tem de imposto de renda para fundo imobiliário e para day trade. Ou seja, todas essas categorias que a gente tem aqui, só que no day trade, ou seja, você compra e vende no mesmo dia. Essa aba daqui é exclusiva para imposto de renda swing trade normal. Repito várias vezes para não deixar nenhum tipo de dúvida. Na próxima aula, a gente vai ver que vai ser uma aula muito menor, muito mais curtinha. A gente vai ver isso daqui para day trade. E na outra aula a gente vai ver isso daqui para fundos imobiliários, que também vai ser uma aula curtinha, que é só adaptar isso daqui. A estrutura vai ser a mesma. Todo o trabalho ficou nessas 3 aulas aqui que a gente fez, dessa parte de imposto de renda, o resto vai ser só adaptar. E depois a gente vai ter finalizado basicamente a planilha e aí é só ajustezinho fino, pegar algumas funcionalidades que vocês sugeriram, criar aquele modelozinho de declaração de imposto de renda bonitinho e por aí vai com mais algumas sugestões que vocês têm para fazer. Como eu já disse, finalizamos a aula de hoje por aqui. Lembra de fazer aquilo que eu sempre te peço. Primeira coisa, aquele comentário me dizendo quantas aulas você já assistiu. Já te perguntei isso lá no começo, se você não respondeu, coloca aqui por favor. E também aquela hashtag, até o fim, Diego, para eu saber que você começou e você assistiu esse vídeo até o final, que ficou bem longuinho também para a gente fechar essa parte aqui de imposto de renda que você deve ter visto que tem vários e vários detalhes. Feito isso, deixa o seu like no vídeo e também clica para se inscrever e clicar no sininho. Mas se você está chegando até o final em todas as aulas, está vendo a série, provavelmente você já é inscrito no canal. E se não for, cara, por favor, se inscreve aí no canal, que você sabe que ajuda bastante a gente e não custa nada para você. Dito tudo isso daí, terminamos aqui a aula de hoje e na próxima aula a gente tem muito mais coisa maneira.